Olá, seja muito bem-vindo ao Infomoney, eu sou Thiago Salomão, você está assistindo aqui na Infomoney TV ou então no Facebook, também estamos conectados ao vivo no Facebook nesse momento para os nossos mais de 1 milhão de seguidores na rede social. E a gente está aqui para fazer um anúncio muito legal, um anúncio muito bacana de uma parceria que a gente está anunciando nesta terça-feira, dia 6 de setembro, com a Brasil. É a plataforma multimídia que tem mais de 100 entrevistas feitas com personalidades do mercado, do mundo acadêmico, empresarial. É uma série de entrevistas muito legais que tem como objetivo fomentar o debate sobre o Brasil. E eu recebo aqui no estúdio da Infomoney TV para anunciar comigo essa parceria, Humberto Dantas, ele que está a Brasil tem desde 2014, ele está recentemente no Brasil tocando as principais entrevistas, as mais recentes, principalmente no campo político, ele que é cientista político, mestre em ciência política pela USP, e ele acaba tocando principalmente esses assuntos com as diversas personalidades que ele já entrevistou. Bom, Humberto, primeiramente, muito obrigado, muita satisfação que eu anuncie essa parceria aqui, tem muito a enriquecer o conteúdo da Infomoney, seja muito bem-vindo. Bom, eu agradeço as boas-vindas e acho que é uma parceria significativamente importante para esses dois canais tão relevantes, né? O Infomoney enquanto uma agência significativamente ampla no que diz respeito aos seus conteúdos, sobretudo no campo da economia, mas também no campo da política, né? E um Brasil buscando compreender a complexidade do país, não apenas por meio de reflexões com essas personalidades que você bem observou, né, Thiago, acadêmicos, de ramos diferentes, né, da economia, da administração pública, da administração de empresas, né, do mundo em geral, da ciência política, enfim, do mundo em geral que se atém a pensar os desafios do país. Mas eu acho que uma questão muito importante dessas entrevistas, dessa plataforma que você bem observou, já colheu mais de 100 eventos, né, algumas, a grande maioria entrevistas pessoais, mas também debates, entrevistas com dois interlocutores distintos, enfim, que por vezes até pensam de formas diferentes e complementares. Mas eu acho que o mais importante o objetivo não é só desenhar o problema, mas tentar também buscar alternativas, buscar soluções. Então são pessoas que se destacam por propor algo novo ou por propor coisas que precisam ser pensadas, algumas não são tão novas, mas precisam ser reeditadas e repensadas, né, para o país avançar nos seus desafios. Eu acho que isso é muito interessante, muito importante. É óbvio que o espectador, a pessoa, o internauta, enfim, que assiste a esses conteúdos, pode discordar, né, dessas soluções e, por vezes, do desenho dos problemas. Mas aí é que eu acho que a gente ganha muito. É nessa possibilidade de fazer as pessoas refletirem num instante em que, definitivamente, o país precisa refletir, né? Muito legal, Humberto. Bom, eu peguei alguns números da Brasil, para quem não conhece, além de mais de 100 entrevistas, já tem mais de 90 mil horas de exibição. Inclusive, a gente vai passar agora um vídeo apresentando o Brasil, para que vocês conheçam melhor como é que é o projeto Brasil. O Brasil é grande e nós somos herdeiros de uma sociedade aventureira. O Brasil é um país criativo. E nós aqui no Brasil... São visões de Brasil. É um país ainda... Se o Brasil... No Brasil. Eu acho que o Brasil... No Brasil. No Brasil. Brasil. É um país enorme. Um país tão importante como o Brasil. No Brasil. 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 O que vai estruturar este país... Mas não é só o problema do Brasil. Isso é importante dizer. Que é o que nós somos, no fundo. Espectadores, camarões com chuchu, um pouquinho de farofa e feijão. O cara já fica com água na boca. Tá aí o teaser apresentando um Brasil. Como vocês viram, tem muitos nomes, não só daqui do Brasil, né? Tem personalidades internacionais também. É uma iniciativa muito legal, né, Humberto? Porque traz bem o que você falou, a ideia de debate, de debater ideias para o nosso país. E a gente vive um momento muito importante agora, né? Uma grande ruptura que a gente teve desde a semana passada para cá. E você, como doutor em ciência política, queria que você comentasse um pouco da importância de debatermos
a situação atual do Brasil, não só as grandes mentes, né, não só o meio acadêmico, empresarial, mas a sociedade em si, entender qual é a situação atual do Brasil. Eu acho que tem 2 pontos importantíssimos nessa sua colocação, Thiago. O primeiro é o seguinte, quando você fala de pessoas de fora também. Primeiro, muitos brasileiros que estudam fora, que vivem fora, que estão em grandes universidades, renomadas universidades, seja como professores, pesquisadores, doutorandos, enfim, também dando essa contribuição. É importante essa oxigenação, né? É importante que os cérebros circulem, né, para que eles se oxigenem e possam trazer contribuições acerca do país. Então eu acho que esse é um primeiro ponto bem interessante do canal, né? Um Brasil faz essa interlocução. Depois os pesquisadores estrangeiros. O Brasil é um país tão expressivo para o mundo que muita gente olha para o Brasil. Pode olhar com um olhar questionável, pode olhar com um olhar com o qual parcelas da sociedade não concordem, mas olham e adensam esse debate. E eu acho que um Brasil oferta esse adensamento para a sociedade. E aí vem essa questão que você observa da ruptura. Quer dizer, não é apenas uma ruptura sob a lógica da interrupção de um governo por meio de um processo de impeachment, que parcelas da sociedade entendem como algo absolutamente legítimo e parcelas da sociedade ilegal, né, legal, e algumas parcelas da sociedade entendem como um golpe. Eu acho que existe um debate aqui. A despeito de se são maiorias ou minorias alocadas nesses espaços, o impeachment que nós tivemos esse ano no Brasil, em 2016, difere do impeachment de 1992 em um aspecto, dentre tantos outros, que é a questão de nós pensarmos que em 1992 Collor cai sozinho, né? É praticamente uma unanimidade que Collor deveria deixar o poder. Hoje, Dilma não cai sozinha. Existem parcelas da sociedade defendendo a ideia de que Dilma sofreu um golpe. E isso adensa o debate político no Brasil. Mas eu chamaria atenção para outros fatos que motivam um Brasil a existir. Vamos pensar o seguinte: em 2013, as manifestações de rua que chegaram à ideia de que o gigante teria acordado, e na minha opinião ele acordou sob vários aspectos, né? Eu acho que esse instante é um instante absolutamente estratégico para se conceber a ideia de que nós efetivamente precisamos estudar o país, compreender o país, debater o país e propor um país. Então acho que esse é o grande elemento que faz um Brasil se inspirar. Mas não é só ele. Nós tivemos uma eleição em 2014 expressivamente renhida, uma eleição difícil, complexa, polarizada, tripolarizada, bipolarizada, né, que fez com que a gente saísse da eleição com a sensação de que a democracia se fortalecia no conflito e ao mesmo tempo se enfraquecia na ideia de que talvez nós não estejamos efetivamente preparados para conflitos e por vezes passamos desses limites desse conflito. Então, a ruptura da lógica de uma sensação de uma sociedade adormecida, que deixa de existir a partir de 2013 por uma geração que pensa de forma muito diferente a política, o equilíbrio expressivo da campanha de 2014 e tudo o que se seguiu a partir daquele instante no segundo governo de Dilma Rousseff até os tempos atuais com o impeachment. Eu acho que é um conjunto de obra que nos desafia economicamente, administrativamente, politicamente, socialmente, dentre tantas outras entes que poderiam surgir aqui. Então acho que é uma questão muito feliz a gente poder fazer essas reflexões, ainda mais associados ao Infomoney, com esse objetivo de semanalmente adensarmos essa discussão associada aos desafios do país. Para quem quer acompanhar todas essas discussões no Brasil, a gente vai começar com uma série de entrevistas que já estão gravadas no canal, inclusive, né? A primeira vai ser com o Maílson da Nóbrega, que foi feita, embora tenha sido feita antes da efetivação do impeachment, faz um cenário muito bacana do governo Itamar com o que o Michel Temer precisará fazer no campo econômico, né, principalmente. E vai ter uma entrevista semanal na grade da Infomoney TV, um horário para um Brasil com uma entrevista semanal. E no final desse mês a gente vai fazer uma entrevista ao vivo, eu e o Humberto, com um convidado especial para estrear também a série de entrevistas ao vivo que a gente quer colocar aqui na Infomoney TV com todo esse debate que tenho certeza que vai enriquecer muito
essa nova fase da economia, da sociedade, da política brasileira. Bom, Humberto, queria agradecer a sua participação aqui, que tenha sido o primeiro de muitos encontros e que a gente tenha muito sucesso com o Infomani Brasil. Eu acho que a gente vai aprender muito juntos, né? Porque nós somos agraciados com esses convidados, porque são pessoas que carregam consigo responsabilidades e pesos históricos que são muito interessantes para nós que estamos os entrevistando, conversando com eles e os fazendo externar um pouco das soluções e das questões dos problemas do país. Eu chamaria a atenção, Thiago, nesse caso em especial, para essa entrevista com o Maílson. Na verdade, o objetivo foi tentar entender com o Maílson o que o terceiro governo do PMDB na história do país, o terceiro que chega ao poder de forma indireta, né, não exatamente votado como candidato, etc, etc, etc. Então, Temer, Itamar e Sarney, o que poderia existir de comum entre esses governos? E o Maílson vai mostrar que o governo Itamar é um ponto fora da curva e que o governo Temer talvez tenha um diálogo mais claro com o governo Sarney. É uma entrevista muito legal que eu tive a oportunidade de fazer e que venham as que a gente vai ter a oportunidade de fazer juntos, que eu tenho certeza que vão ser muito legais. Bacana. Muito obrigado, Humberto. Eu que agradeço. E vocês continuem acompanhando a programação da Infomani TV. Você que está assistindo pelo Facebook, entra lá no Infomani, vai na Infomani TV para já procurar os horários das entrevistas e também, oportunamente, a gente vai anunciar quando vai sair a entrevista com o Maílson da Nóbrega no site da Infomani TV. Forte abraço! Um Brasil recebe e conversa com Maílson da Nóbrega. Obrigado, Maílson. Prazer é meu, Humberto. Maílson, começar já com uma provocação associada aí à nossa história recente, a história recente da nossa democracia. Nós estamos vivendo o terceiro governo do PMDB, que é um partido que em sua história se orgulha de ter constituído a lógica da redemocratização. Um terceiro governo que não chega ao poder por meio das urnas de maneira absolutamente direta, com um candidato absolutamente direto, né, mas que governa o país pela terceira vez. É possível, Maílson, estabelecer algum tipo de relação entre esses três governos, ou pelo menos no que se diz respeito às expectativas desses governos? Desse governo atual, né? Eu creio que sim, Humberto. Em primeiro lugar, os três têm a mesma origem, não é? Que é a chegada ao poder não por uma eleição, como você falou. Os três eram vice-presidentes. Hoje, há dois tipos de tentativa de comparação. Alguns até como desafio, né? Por exemplo, se o Temer ele vai escolher seu Itamar Franco ou se ele vai escolher seu Sarney, né? Eu acho que ele não tem essa escolha. Caso Itamar Franco não é reproduzível. O sucesso dele nasceu de um conjunto tão grande de circunstâncias e de acasos que dificilmente se reunirão novamente, menos ainda agora. Até porque o êxito do Itamar decorreu da nomeação do Fernando Henrique para ministro da Fazenda, e o êxito do Fernando Henrique como ministro da Fazenda e depois como candidato a presidente da República nasceu de circunstâncias também muito particulares, não é? Isto é, naquela época havia uma demanda na sociedade por estabilidade de preços. As pessoas estavam cansadas da hiperinflação, os pobres tinham se dado conta que estavam pagando o preço da hiperinflação, e o Fernando Henrique pôde atender essa demanda de forma relativamente fácil, digamos assim, né? É porque o Plano Real, eu diria 10% é inspiração, digamos assim, são as ideias do Pécio Arida e do Lara Rezende, que foram postas em prática através da URV, e 90% é coisa que já existia. Ou seja, os governos anteriores, começando com o Sarney, depois com o Collor, já tinham mapeado toda essa área. Então, nós tínhamos aprendido com o fracasso dos planos anteriores como lidar com troca de moedas, como lidar com aluguéis, contratos, mensalidades escolares, mercado financeiro, tabelamento, regra de reajuste de salário. Estava tudo pronto, não é? Já tínhamos aprendido e aperfeiçoado. Não é? E, além do mais, a economia já estava aberta, relativamente falando, não é? E permitia, se houvesse um boom de consumo, como veio acontecer,
as importações aumentariam a oferta e o Plano Real não passaria, como seus antecessores, por aquele fenômeno do desaparecimento de mercadoria nas prateleiras, que era uma fonte de desmoralização do plano, né? Então, isso não tem como fazer hoje. Na verdade, a demanda da sociedade atualmente é por renda, emprego, salário, né, bem-estar. E para atender essa demanda, se requer um conjunto amplo de reformas, né, nos campos mais variados, voltadas para aumentar a produtividade e ampliar a capacidade de crescimento do país. Não, nem ampliar, é recuperar a capacidade de crescimento do país. E para obter isso, se requer tempo, né, anos até. Em segundo lugar, as reformas a isso necessárias contrariam interesses, contrariam grupos poderosos. O Plano Real não teve ninguém contra, no seu PT, né? Um grupo de economistas do PT achou que aquilo ia dar errado e começou a criticar o Plano Real, foi um dos erros do PT. Agora não, você descontentaria as corporações de educação, os sindicatos, os aposentados, né? Enfim, um conjunto amplo de atores relevantes que terminariam por minar a popularidade. Portanto, o êxito, não é, do Temer, pelo menos na dimensão que se espera, particularmente no mercado financeiro, só é possível se ele descontentar muita gente. Portanto, há uma contradição. O êxito não seria o caminho para ele se tornar um Itamar. Ele é muito mais parecido com o Sarney, as restrições, a maneira como assumiu, as expectativas em torno dele, o capital político que é muito baixo, não é? Então, agora, no caso do governo Sarney, quer dizer, respondeu-se de uma certa forma com o processo constituinte a uma demanda por bem-estar, ou não é possível dizer isso, porque existiria aí uma distância muito grande entre o que se escreveu naquele momento e o que efetivamente se viveu? Não, eu acho que a Constituição de 88, ela se deu sob uma mudança de crenças no Brasil e umas visões de ação social que não levavam em conta as restrições orçamentárias, né? O Brasil estava evoluindo, eu diria que essa foi a primeira grande evolução de crenças no Brasil, foi a ideia de que o desenvolvimento, a industrialização, não estava produzindo os frutos que se imaginava. Então, a desigualdade aumentava, a concentração de renda aumentava. Então, a mensagem dos promotores do desenvolvimentismo, que foi corporificada numa frase célebre, teria sido dito por Delfim, ele nega, ou seja, primeiro acumula, depois distribui, né? Tem uma certa lógica econômica, não tem nenhuma lógica política nem social, né? As pessoas já estavam se dando conta de que aquela ideia estava errada, tá certo? Era preciso distribuir à medida que se crescia. E naquela época, a própria caminhada para a democratização ampliou muito esse debate, né? A partir do final do governo Geisel, começa uma abertura política que liberou, né, um ambiente propício ao debate desse tipo. Então, a Constituição de 88 é a primeira materialização, a meu ver, dessa mudança de crença, né, de que você poderia, através do Estado, da mesma forma que o Estado fez a industrialização, o Estado faria a distribuição, né? E por trás disso, a ideia de um certo garantismo legal. Ou seja, é preciso escrever na Constituição uma linha de defesa dos interesses sociais, né? E aí terminou sendo uma coisa de uma minudência sem paralelo em outras constituições ao redor do mundo, né? Você tem até quantas horas o trabalhador deve trabalhar à noite, está na Constituição, né? É verdade. Então, eu acho que grande parte dos problemas que o Brasil enfrenta hoje no campo fiscal nasceram ali na Constituição, né? Não que você não tivesse que fazer aquilo. De alguma forma, o Brasil teria que enfrentar essa agenda social, né? Mas acabou fazendo de forma pouco responsável do ponto de vista fiscal e pouco eficiente do ponto de vista de seus resultados, né? Porque acabou que o benefício ele se direcionou essencialmente
para grupos de pressão mais poderosos, né? Se você olhar os benefícios sociais da Constituição de 88, eles estão concentrados em 2 grupos de interesse, que são os funcionários públicos e os aposentados, os idosos. Não foram as crianças, né? Quer dizer, programas sociais de alta eficácia e custo relativamente baixo começaram a surgir posteriormente, como é o caso do Bolsa Família, que começou a ser montado com as ideias de Fernando Henrique ainda no mandato dele. Dele como presidente. Né? Ele como presidente, Agora, mas a gente tem 2 instantes de instabilidade econômica no Brasil que aparentemente, um deles você observou muito claramente, né, que é a questão ali da eleição do Fernando Henrique, com um aprendizado e com um acúmulo de conhecimento em que foi possível estabilizar o país economicamente em meados da década de 90, e um segundo, uma instabilidade criada no começo dos anos 2000, mais facilmente contornável em razão, talvez, de uma crise mais associada à lógica de confiança. Lula assume, Palocci tem um desempenho semelhante em termos de política econômica ao governo anterior e acalma os mercados. Esses são 2 momentos mais fáceis, talvez, de serem contornados e resolvidos. Durante a década de 80, no governo Sarney, a gente teve problemas mais difíceis de serem solucionados e hoje a gente teria um desafio econômico mais expressivo e, a despeito de características distintas daquele vivido na década de 80, semelhante no sentido de ser mais complicado e mais denso e demandar mais tempo para ser resolvido? E o que deve ser feito ou o que pode ser feito nesse instante? Olha, Humberto, eu acho que eu vejo dois problemas, tá certo? O primeiro tem a ver com o próprio desenvolvimento do país, que é a questão da produtividade. O Brasil vem perdendo gás de produtividade, que é a força motriz do crescimento, né? Segundo Paul Krugman, um economista prêmio Nobel da Economia, ele costuma dizer que a produtividade não é tudo, não é economia, mas no longo prazo é quase tudo, certo? Quer dizer, 80% do crescimento americano se explica por produtividade, e isso não é muito parecido em outros países. E a gente vem perdendo produtividade por uma série de problemas de ineficiência, excessiva intervenção estatal. Esse é o grande desafio do Brasil para o crescimento. Sem ganhar produtividade, nós vamos ter espasmos de crescimento, pode ser o caso daqui a pouco, tem uma grande capacidade ociosa, desemprego de mão de obra, a utilização baixa da capacidade da indústria. Você pode ter um surto de crescimento de 3%, 4% que não se sustenta. Então, para isso a gente precisa de fazer uma série de reformas que tem como foco a eficiência no sistema tributário, na previdência, na educação, na formação, na qualificação do trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro tem uma produtividade que é apenas 20% do trabalhador americano e 25% do trabalhador alemão. Isto é, em igualdade de condições em termos ambientais, de instrumentos, de máquina, de tudo, um trabalhador americano produz 5 vezes mais do que um brasileiro, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é uma ameaça, né, que já vinha nascendo há mais tempo, de forma lenta, e que se acelerou fortemente no governo Dilma, que é a ameaça da insolvência fiscal. Isto é, os gastos do governo que vinham crescendo, particularmente no governo federal, a um ritmo de 6% acima da inflação, né? Isso em algum momento ia dar errado, né? Mas os grupos de pressão seguravam qualquer discussão em torno disso, e os governos não assumiam muito esse risco, porque ele estava distante, né? Alguns pensavam, daqui a uma geração isso vai acontecer, eu não estou mais aqui. Muita gente pensava assim, né? Com o desastre da gestão Dilma, esse processo se acelerou. Então, o gasto público no período Dilma cresceu 50% acima da inflação. E, além disso, a Dilma fez uma coisa absolutamente desastrosa, que foi colocar 10% do PIB, né, de recurso do Tesouro no BNDES. E, por isso, a dívida pública e sua relação com o PIB começaram a explodir. Não é? A Dilma, quando assumiu, essa relação dívida pública, PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, era de 51%. Nós estamos hoje caminhando para 67%, 70% este ano. Isso vai continuar
aumentando, a tendência é explosiva. O governo Temer provavelmente vai conseguir mudar a velocidade desse avanço, mas em algum momento nós vamos passar de 80%, chegar perto de 90%, que é um número que pode detonar uma crise de confiança. E nesse caso, qual seria a ameaça? É o Brasil enfrentar uma insolvência fiscal, coisa que a gente nunca teve no país, nem mesmo no Império, nem mesmo no período Vargas ou da Primeira República, não é? E sem instrumento. Isso cria o que os economistas chamam de dominância fiscal, em que a política monetária, isto é, o Banco Central, perde a capacidade de agir para estabilizar a economia. A economia passa a funcionar pelo desequilíbrio fiscal, e isso tende a produzir um processo grave, muito sério de inflação. Nós voltaríamos a ter inflação galopante, e isso ameaçaria o futuro do país. Não é? Eu acho que esses dois desafios não é para amanhã, né? E eles são capazes de ser enfrentados, sobretudo se um ganho expressivo de confiança no governo Temer, com as primeiras reformas que as pessoas estão esperando, ele está achando que vai fazer, não é? Você começar a comprar uma ideia de que nós estamos caminhando para um ponto de ruptura, né, da insolvência, mas até lá as coisas vão funcionar de modo a contornar ou evitar esse buraco, né? E aí teria que comprar a ideia de que, primeiro, o que está sendo feito agora é capaz de desacelerar essa velocidade, e segundo, você começa a ter expectativa que em 2018 elege-se um presidente da República que tende a dar continuidade a esse processo que lá por volta de 2022, 2023, digamos assim, o número varia muito dependendo das preferências do analista. Tá. Qual é o cenário que ele usa para o crescimento da economia, para a arrecadação, mas é por isso, as pessoas estão variando entre 22, 23, alguns acham que vai até 25. Nesse momento, essa relação se estabilizaria e começaria a declinar. E o Brasil teria passado essa fogueira. Esses são os dois grandes desafios hoje. Ou seja, nós temos no mínimo um mandato e meio, digamos assim, presidencial. Nós temos esse mandato que termina em 2018. Nós temos mais um mandato inteiro para começar a pensar numa tentativa de reequilíbrio no campo fiscal. Isso mesmo. Nós teríamos maturidade para enfrentar esse debate do ponto de vista da opinião pública, do ponto de vista do cidadão comum, do ponto de vista político, partidário, ideológico. Você acredita nessa possibilidade, Maílson? Eu acredito que sim. Pelo menos, se você considerar que o processo institucional ele evolui e se consolida a partir de crenças, né? E tem uma crença já consolidada no Brasil, além daquela que a gente comentou há pouco, que é a crença de que o bom para a sociedade, para o pobre, para o rico, para qualquer um, é um país sem inflação ou com inflação baixa, né? O desafio é da liderança política procurar associar as reformas necessárias a esse objetivo de preservar a estabilidade. Esse é o desafio da liderança política hoje no Brasil. Não é uma tarefa impossível, embora difícil, porque as corporações olharão seus próprios interesses, né? Então, a Corporação da Educação é uma das corporações mais poderosas do Brasil, em termos de sindicato, de grupos de pressão, né? Eles estão começando a vender a ideia de que o ajuste fiscal é uma maneira de sucatear a educação, né? Que o Brasil precisa gastar em educação, né? Não há nada que prove que uma boa educação deriva de mais dinheiro, certo? Quer dizer, você pode ter a melhor educação, qualidade muito superior, com os mesmos recursos. E o que o governo está propondo não é reduzir os gastos com a educação, é parar uma tendência insustentável, não é? De pôr um fim, em algum momento, a essa visão primitiva do ponto de vista institucional, não vou dizer primitiva, atrasada, né? De que você pode vincular a receita à despesa. Isso nenhum país relevante faz, né? Porque uma das funções mais nobres do parlamento é aprovar o orçamento. Perfeito. Aliás, a democracia começa a nascer lá na Magna Carta inglesa por questões associadas às finanças públicas, ou seja, a rebelião dos nobres, dos barões, do clero daquela época contra o rei João Sem Terra,
para caçar-lhe o poder de tributar e, mais tarde, caçar-lhe também o poder de gastar a seu talento. Portanto, por exemplo, a Inglaterra, que é o berço disso aí, uma coisa que eu observei quando eu morava lá, a cerimônia que cerca a entrega do orçamento, a proposta orçamentária anual. Não é? O ministro da Fazenda, ele sai de sua residência na Downing Street, ele caminha até o parlamento, uma coisa bem simbólica, seguido de repórteres, cinegrafistas. Carregando mesmo a peça, e ele entrega o orçamento. Né? Não sei se ainda é assim hoje, mas quando eu estava lá era. E isso detona um amplo conjunto de discussões, não é? O que vai fazer com isso, com aquilo. E o tributo é fixado cada ano também lá, não é? Então, todo ano se fica. Qual vai ser o imposto de renda deste ano? Então, no hemisfério norte, o orçamento, o exercício fiscal, não é o mesmo daqui. Aqui é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Lá, dependendo do país, começa em maio, não é? Alguns junho. Por que isso? Porque o parlamento ele entra em recesso no verão. E o verão lá é em junho. Tá Perfeito. Então, o parlamento só entra em recesso nesses países da Europa, do norte, sobretudo, né? Depois que ele terá exercido a sua principal função, que é aprovar o orçamento. Né? Então, aqui também, talvez não se saiba, mas é isso, ele coincide com os exercícios com as férias de Natal, com a saída do verão. O nosso verão também é no fim do ano. Tá certo? Perfeito. Então, aqui não, a gente acha que o Congresso de hoje, ou o Constituinte de hoje, pode decidir pelos futuros parlamentos. Ou seja, daqui a milhões de anos, digamos assim, vocês estarão destinando tanto por cento dos impostos para a educação. Talvez daqui a 50 anos a prioridade possa ser outra. Talvez idosos, talvez defesa, sei lá. Né? Mas você caça a principal função de um parlamentar, que é participar da decisão do orçamento. Do elemento conjuntural, né? Daquela capacidade de avaliar as demandas do país. Isso mesmo. Mas deixa eu aproveitar essa sua observação acerca do parlamento, da função do parlamento, e fazer um paralelo aqui com o nosso ano olímpico no Brasil. Pensar num salto triplo. O corredor toma distância, corre e dá 3 saltos. Então eu vou chamar aqui de salto triplo os 3 saltos do governo Temer. A eleição de um novo presidente dentro da Câmara dos Deputados, que de uma certa maneira talvez restabilize a lógica da coalizão, o fim do processo do impeachment, que muito provavelmente ofertará a Michel Temer um mandato até 2018, né? A gente precisa olhar para o ativismo da justiça, mas muito provavelmente ofertará um mandato até o fim de 2018, e as eleições municipais, que algumas pessoas tendem a ignorar, mas que é absolutamente essencial, fundamental, à realidade do Parlamento Federal. Dados esses 3 saltos, se bem dados, a gente consegue pensar em reformas de longo prazo, quer dizer, num salto efetivo à distância, ou é possível pensar em algo antes disso? Não, eu acho que o desafio é pensar em reformas, certo? A questão é, o governo Temer tem capacidade de articulação, capital político, para conseguir as reformas, porque todas elas mexem com interesses poderosíssimos. Por exemplo, uma reforma tributária digna deste nome teria que caçar o poder dos governadores de alterar o ICMS, que é mais ou menos o que o governo indiano está fazendo agora. Certo? Ou seja, o IVA ele só funciona se ele for uniforme, harmonizado. Dos 28 países da União Europeia, nenhum deles tem poder de alterar o imposto de consumo, o IVA, né? O imposto de valor agregado. Né? Que é aquele que vai na nota. Aquele que vai na nota. Eu não vejo o presidente Temer com capital político para ter dos governadores a renúncia, né, do que eles enxergam como autonomia, né? O poder de conceder incentivos. É uma visão equivocada de autonomia, mas ela é muito prevalecente no Brasil. Por outro lado, ele terá que acabar a vinculação de recursos para a educação. Não creio que ele tenha capital político para isso. Eu acho que o presidente Temer tem, eu diria, 3 campos de ação, a meu ver. Né? O primeiro é aprovar esse limite de gastos que está proposto já para o Congresso. Aí não tem, a rigor, não tem ninguém contra. Não é? Ninguém, é um modo de dizer. A resistência são
muito limitadas e têm um apoio grande. Eu acho que eles vão aprovar isso. A segunda é aprovar uma idade mínima para a aposentadoria. Eu acho que tem um razoável consenso em torno disso, a não ser pequenos grupos parlamentares, não é, que vivem... Tirando alguns, né? Militares, alguns agentes aí. Mas você tem alguns parlamentares no Congresso que extraem seus votos de uma comunidade de aposentados. Então, até para sobrevivência, ele vai votar contra, né? A dúvida da reforma da Previdência não é quanto ao limite de idade, é quanto à transição. Né? Em quantos anos isso vai entrar em vigor? Para quem vai afetar primeiro? Por exemplo, existe uma tese, que é a tese que eu chamo a tese do Paulinho da Força, que é a tese de uma transição de 40 anos. Né? Até lá quebrou todo mundo. Certo? Então, segundo o Paulinho... E ele não está mais aí, né? E ele não está mais aí. Só pode ser afetado quem ainda não entrou no mercado de trabalho. Eu acho que alguém antes dele dirá, quem não nasceu ainda também pode, né? Pode ser. Porque se você já nasceu, adquiriu o direito. Né? Eu diria que existe um campo grande para fazer reformas que não atingem grupos de interesse. São reformas de baixa resistência e de alto efeito. Né? Eu me concentraria nisso. Por exemplo, infraestrutura. Já tem um programa, já tem uma equipe, já tem projeto, tem dinheiro, tem apetite, concentra nisso aí. Não adianta o Temer, ele tem que avaliar seu capital político. Como o mercado financeiro está me pressionando, eu vou mandar brasa, vou fazer uma reforma política, não é? Eu vou criar o voto distrital, até porque ele não acredita em voto distrital, o dele é o distritão, né? Eu vou fazer uma reforma tributária, trabalhista, previdenciária, aí ele morre na praia. Porque isso ele vai pôr em prática no sistema político em que ele atua a velha teoria do congestionamento. Por que tem congestionamento em São Paulo? Porque vai muito carro ao mesmo tempo, né? Então, se vai muito carro ao mesmo tempo, muita reforma ao mesmo tempo, você paralisa o processo, né? Então, ele fará bem, e eu acho que provavelmente ele vai pensar nisso, até porque ele é da estirpe política, do mínimo de atrito, de conflito, tá certo? Uhum. Então, e alguém lá da área política dele vai dizer, olha, esquece esse negócio de desvinculação da educação, esquece reforma. Reforma política, o que é possível fazer? Em reforma política, você pode fazer o que se chama a teoria do mingau, né? Você conhece, né? O que está frio, você vai comendo, né? Então, por exemplo, eu acho que hoje a teoria do mingau, no caso da reforma política, permite que você ataque duas questões que são fundamentais neste momento para melhorar a eficiência do sistema, que são a cláusula de barreira, não é? E a proibição de coligações em eleições proporcionais. Eu acho que é um razoável consenso de que é possível aprovar isso. A gente não está mirando no que está vendo e acertando o que não está vendo no sentido da cláusula de barreira? Quer dizer, a justificativa é reduzir o número de partidos para melhorar a governabilidade. Mas também não é o fato de que, a partir disso, menos partidos acessariam o fundo partidário em tempos de recursos minguados. Quer dizer, não é até uma forma de os partidos, alegando A, levarem X? Acho essa coisa belíssima, tá certo? Brilhante. Eu acho que é isso. Você tem um incentivo financeiro inequívoco, tá certo? Porque se você tira um monte de gente que tem um mínimo, porque tem um mínimo, né? Você aumenta o disponível para os que ficam. E esses mananicos, eles não têm capacidade de veto, a meu ver, tá certo? A maioria que vai apoiar a cláusula de barreira é de gente que vai se beneficiar dela. E a minoria que vai ser contra, talvez aqui acolá o PSOL, né? O PSOL pode ser contra. Portanto, eu acho chance de aprovar. Mas não fica pensando numa coisa mais ampla de parlamentarismo, né? Vamos implantar o parlamentarismo. Zero de chance, a meu ver. Também acho muito pouco provável. Novamente, Humberto, você tem que escolher os caminhos que têm menor resistência, menor atrito e que são os mais eficazes para alcançar o teu objetivo, tá certo? O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Economista, trabalhou no Banco do Brasil, se destacou no Ministério da Fazenda, economista do ano escolhido pela Ordem dos Economistas do Brasil em 2013. Brasil teve a honra de conversar com o Maílson da Nóbrega. Maílson, muito obrigado. Humberto, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Muito bom.
O Brasil é grande e nós somos herdeiros de uma sociedade aventureira. O Brasil é um país criativo. E nós aqui no Brasil São visões de Brasil. É um país ainda... Se o Brasil... No Brasil, eu acho que o Brasil... No Brasil. Brasil. es un país enorme. Un país tan importante como Brasil. Brasil. Porque vai estruturar este país, mas não é só propriamente o Brasil, isso é importante dizer. Né? Que é o que nós somos, no fundo. Espectadores, camarões com chuchu, um pouquinho de farofa e feijão. O cara já fica com água na boca.